meus amores! Tudo bem? Como vocês estão? Tô gravando esse vídeo, gente, exausto de novo. Acabei de tomar banho. Agora são 2h30 da manhã. Tô tomando um cafezinho pra aguentar de pé. Coloquei essas orelhinhas, já que eu não tô usando peruca hoje, então coloquei essas orelhinhas pra ficar, né, um pouco mais divertido o vídeo, diríamos assim. Eu trouxe até maquiagem, eu ia fazer coisa de maquiagem, mas, gente, sinceramente, não vou não. Eu tava pensando em banho, eu tava pensando, gente, conversar sobre o quê? Gente, meu cabelo tá molhado, mas ele vai secar porque eu lavei. Então eu tava pensando, gente, porque não é fácil, gente, criar um vídeo diariamente e falar em diferentes assuntos. Então, como eu não faço ideia da faixa etária que tá assistindo o meu canal, então eu vou fazer o seguinte. Hoje nós vamos falar aqui neste canal, no meu, no seu, no nosso canal. Nós vamos falar hoje da mudança, gente, mudança de vida. Porque às vezes aí no outro lado, às vezes a gente nem sabe, né, o que vai acontecer na nossa vida. Às vezes a gente fica pensando no futuro e no final de tudo a gente não pode controlar, não é verdade? E eu sou de São Paulo, eu moro aqui vai fazer 8 anos e meio. Eu acho que vai fazer uns 8 anos e meio que eu moro aqui. Eu acho que uns 8 anos e meio. E, gente, eu nunca imaginei que eu iria morar aqui. O tipo, nunca foi meu sonho, nunca foi minha vontade, eu nunca fiz questão. Sinceramente, não. E acho que em 2018, eu vim pra cá com a minha mãe, fazer uma viagem de 12 dias, não é verdade? Né, gente? Ai, né? Gente, tô cansada, então relevem se eu falar errado, por favor, não é fácil. Mas aí eu vim fazer uma viagem com a minha mãe e eu falei, na hora de ir embora, eu falei pra minha mãe, nossa, que estranho. A sensação que eu tenho é de estar deixando algo pra trás. Eu não tinha a sensação que eu tava voltando pra casa. Não tive essa sensação. A sensação que eu tive foi muito estranha. E não tinha sido a primeira vez que eu tinha vindo pra Nova York. Então fica bem claro isso. Não foi amor à primeira vista, não. Já conhecia. Eu vivi um relacionamento conturbado no Brasil. Nossa, muito conturbado, gente. E aí, quando eu vim pra cá com a minha mãe, eu conheci... Eu acho que depois de 10 dias de viagem, eu conheci um árabe. Gente, ele não é lindo. Dentro do que as pessoas colocam como algo bonito, diríamos assim. Embora também ele não seja feio. Mas... pra mim ele era lindo. Pra mim ele era maravilhoso. Gente, eu amo olho preto, cabelo preto. Nossa, quando eu vejo um homem de olho preto, cabelo preto, com pelos preto. Ai, gente, eu amo. Embora também eu gosto de loiros também. Mas assim, eu gosto de loiro, do olho azul, ruivos, mas cabelo preto tem um tchan especial. Não é à toa que meu cabelo é claro, gente. Eu pinto sobrancelha, pinto cabelo. Vai fazer 2 semanas que eu pintei o meu. Eu, na verdade, eu não tenho um cabelo escuro. Mas eu sou tão apaixonada que até em mim eu quero cabelo escuro. E... eu conheci esse cara e ele me chamou pra... Olha, vou até começar a me maquiar. Pelo menos arrumar o olho pra esconder o cansaço. Conheci esse cara. Aí ele me chamou pra ir pra casa dele, né? Eu falei pra minha mãe, ai, sinto muito, mãezinha, mas eu não posso dispensar esse bofe. Eu nunca mais vou ter essa oportunidade. Fui embora. Aí o pessoal tá mais sujo que todo. Aí, gente, eu fiquei com ele. Gente, eu voltei apaixonada por ele. Não tinha mais vontade nenhuma. Só vou passar aqui em cima só pra esconder. Eu não tinha mais vontade nenhuma do meu ex. Juro que eu não tinha. Não tinha nenhuma. E aí eu fiquei 6 meses aí no Brasil. Só que o sentimento de que eu tava deixando algo pra trás era maior do que a minha vontade de ficar no Brasil. Ai, melhorou. Meu olho tá fundo, gente. Eu tô dormindo todo dia muito tarde. E o sentimento que eu tinha era esse, era de ter deixado algo pra trás. Eu não me sentia bem mais. E aí eu peguei e falei com a minha mãe. Eu tinha um salão aí em São Paulo. E aí eu falei pra minha mãe, ai, mãezinha, eu vou
ir embora. Vou largar tudo. A minha mãe, você tá louco? Eu peguei e falei, mãezinha, eu vou. E aí, quando foi chegando perto de eu vir, eu fiquei com medo. E eu falei pra mim, e aí eu perguntei pra minha mãe, né, o que ela achava. Ela pegou e falou pra mim, quer saber de uma? Pois então vá, que eu não quero, pronto, só aqui mesmo, só pra dar uma clareadinha. E aí ela pegou e falou, pois então vá, você tá sentindo de ir, então vá, que depois não quero você falando pra mim que eu atrapalhei a sua vida. Então ela me deu a coragem de vir, gente, e vim. Não foi fácil os primeiros 6 meses, nossa, não foi fácil. Não tô falando de questão de idioma, gente, porque, olha, onde eu moro, se fala português do Brasil, português de Portugal e espanhol. Basicamente, você não usa inglês. É por isso que o meu inglês é tão ruim. Eu tô tentando fazer uns vídeos no Facebook. Tô tentando colocar no meu dia a dia o diálogo em inglês, porque eu aprendi inglês, mas eu não pratico. Então é muito difícil você falar algo que você nunca usa. A gente fica pensando uma criança que tá aprendendo a falar, entende? Então, no dia a dia, eu tô usando até o canal mesmo pra fazer shorts, às vezes, falando alguma coisa em inglês. E no Facebook. E no... Na rede vizinha, eu tento usar mais. Eu acho que o pessoal acha até divertido eu falando tudo errado, mas eu sinto vergonha, porque, gente, eu não tenho vergonha. Eu não tenho, nossa, de nada. Eu não tenho. Então, tipo assim, eu não tenho um problema de falar errado. Pra mim, se eu falar errado, pra mim não é um problema, é uma solução. Porque aí, se tiver alguém e a pessoa me corrigir, então vai ser a solução. Então, pra mim, é muito básica a vida, é muito simples. E aí, os primeiros 6 meses não foi fácil, porque eu vim, gente, eu não conhecia ninguém. E quando eu cheguei aqui, esse árabe, ele falou pra mim, olha, se você quiser dar pra gente ter um relacionamento aberto. E aí eu peguei e falei pra ele, imagina, mas eu já saí de um do Brasil que ele queria aberto. E eu não quis, eu peguei e falei, eu atravessei o oceano pra ficar num relacionamento aberto. E aí eu não quis. Não quis não, gente, porque se eu falar que não quis também, seria muita podridão, porque também venhamos e convenhamos que ele também não me queria. A pura realidade é essa. Ele queria... Ui, eu já ia falar a palavra. Ele queria aquilo. Então, a pura realidade é essa. É que ele também não queria. Só que aí, da mesma forma, eu vejo que ele foi o motivo de eu ter vindo. Tipo, na questão, ele foi o que precisava acontecer na minha vida para ter me trago pra esse país. E aí, quando eu cheguei, já era tarde demais, gente. Porque você dá de cara com outra cultura. Gente, esse país eu amo. Eu amo, amo, amo. Eu amo. Eu não vim para os Estados Unidos ganhar dinheiro. Eu não vim para os Estados Unidos ficar rico. Eu não vim. Eu vim para esse país... Gente, ficar rico. Não vim para esse país juntar dinheiro. Eu não vim. Eu vim para esse país simplesmente viver o que eu tinha que viver. E aí, um ano, mais ou menos eu aqui, trabalhando de cabeleireiro, eu conheci um americano. E me casei com ele, ele me deu os papéis. E desde então venho vivendo aqui em New Jersey, perto de Nova York. Eu sou cabeleireiro, eu tenho muita cliente hispana, porto-riquenha, Uruguai, México, colombianas, brasileiras, muitas também, né? E aqui nos Estados Unidos eu vivo disso. E também nos meus tempos livres eu faço Amazon Flex, eu faço Vio, que é como Amazon Flex, já fiz Uber Eats, eu já fiz tudo que você imaginar, gente. Então, uma coisa eu aprendi nessa mudança, eu sempre trabalhei muito, mas eu aprendi nessa mudança que a gente pode trabalhar um pouco mais se a gente quiser. Só que também, acredito eu que não basta querer. A vida te leva exatamente para onde você tem que estar. A sensação que eu tenho é que eu estou onde eu deveria estar. Quando eu estava no Brasil, eu me lembro que desde pequeno, eu sabia que eu morava no Brasil, eu não conhecia os Estados Unidos, mas eu sabia que eu queria estar aqui, entende? Então é como, é como se eu pertencesse a esse lugar, assim, de sangue. Eu amo esse país, amo, amo, amo. E, tipo assim, tenha... o país esteja na mão de quem for o presidente, Senado, Congresso, sei lá. Da mesma forma ainda,
Eu continuo amando esse país, gente, porque esse país é incrível. Gente, os americanos e as americanas são incríveis. Não tem explicação. Eu amo, amo de paixão. O que as pessoas dizem que eles são frios, gente, mentira. Eles não são fofoqueiros. Eles não são de tomar de conta da sua vida. Eles são pessoas nice, são pessoas que não se intrometem na sua vida. São pessoas que te ajudam muito. O pessoal fala, porque frieza, ruindade é totalmente diferente. E eu aqui, tudo até hoje que eu fui ajudado, de mais necessário, eu diria assim, foi os americanos. Não é que os brasileiros não se ofereceram. Eu tenho muitas clientes brasileiras que são incríveis. Eu tenho clientes assim que são maravilhosas. Maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. E se eu precisar, posso contar com elas. Mas no momento que eu precisei, os americanos, eles me estenderam muito a mão. Muito. É uma raça assim, muito. Igual o brasileiro, gente. Não é diferente do brasileiro. A única diferença é que o brasileiro, ele quando vê um estrangeiro, o brasileiro ele quer fazer uma conexão para saber como que é, para viver o sonho fora do Brasil, né? Para viver uma vida fora do Brasil. O americano não, o americano ele honra a terra dele, né? Então ele não tem essa questão. Então isso faz ele ser incrível, porque ele te trata de igual para igual. Essas questões, quando eu vejo de xenofobia, de coisas assim, tipo, relacionadas à imigração, eu não consigo entender muito bem, porque eu nunca passei por isso. Às vezes que eu passei sufoco nesse país, não foi por ser estrangeiro, foi por não falar o idioma. Mas por ser estrangeiro, eu nunca passei esse tipo de constrangimento. Aliás, eu sempre fui muito bem acolhido, eu diria a palavra certa. Então, eu amo, gente. Gente, esse país pra mim é incrível. Esse país, olha, tá no meu coração. Eu não consigo. Quando eu vou pro Brasil, eu não me vejo vivendo no Brasil. Ainda que falassem, olha, a partir de hoje no Brasil todo mundo vai ficar rico, não precisa mais trabalhar. Gente, eu não gostaria. Não gostaria. A segurança que esse país tá, não tem, não tem noção, assim. É fora do comum. Ai, café ruim. Nossa, esse café não gostei muito, não. Então, foi assim que eu vim parar nesse país, gente. Eu vim parar nesse país, foi num acaso que aconteceu numa viagem. E eu, me joguei de calhata no navio e fui embora. E só segui o fluxo. E hoje em dia eu tô aqui e sou grato todos os dias por esse país. Cada vez que eu viajo, que eu passo pelo aeroporto, para a alfândega, eu primeiro penso assim, gente, incrível. Não tem palavra pra falar, porque eu fico emocionada, porque é incrível. É incrível, e não a questão de você ir e vir, não tô falando disso. Eu tô falando de coração, é mais profundo. Quando eu posso estar no melhor lugar do mundo. Há 2 semanas atrás não, um mês atrás, diríamos assim, um mês, eu tava em Paris. Europa é incrível. Mas 1 semana em Paris, eu não vi a hora de voltar para casa, gente. Quando eu atravessei o aeroporto, a alfândega, que você vê escrito Welcome America, gente, não, Welcome, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Gente, eu tenho um sentimento de gratidão, ai meu Deus, minha língua tá enrolando, relevem porque eu não vou editar não, tá? Gente, não tá saindo. Gente, tem uma coisa muito engraçada que acontece com a gente quando a gente mora fora há muito tempo. Como eu acabei de dizer, eu tenho clientes brasileiras e tenho clientes hispanas. Tem algumas clientes que falam inglês, mas são pouquíssimas. Eu acho engraçado porque eu, tipo assim, igual essa palavra, gratidão, minha língua tá enrolando. Só que se você falar para mim, é porque você fala mais inglês. Não, gente, eu não falo, eu não aprendi inglês ainda. Eu não aprendi ainda inglês, mas, gente, quando a gente fica, por exemplo, quando a gente fica muito tempo sem usar uma palavra, você não aprende ela no idioma onde você tá morando, mas você também não usou mais ela. Então, automaticamente, essa língua enrola na hora que você vai falar. E outra coisa muito comum também que dá é esquecimento. Ou tipo assim, às vezes você vai falar
sobre algo e a palavra ela tá na sua cabeça, mas a sua língua ela não consegue ter a dicção correta para falar aquilo, porque você muito tempo não pratica aquela palavra. Porque no meio da gente brasileiro, no caso, na minha profissão, eu falo muito de cabelo. Então, tipo assim, tudo ligado ao cabelo, eu converso. Então, não vou enrolar a língua para falar a respeito de nada da minha profissão. Tirando o salão, eu não me envolvo com brasileiro. Então, tipo assim, o tempo que eu tô aqui, eu me envolvi com um brasileiro só. E eu me envolvi com ele porque ele, pra mim, gente, ele é brasileiro. Ele tem documento americano porque ele nasceu aqui. Então, nacionalidade americana. Mas, gente, foi criada por pais brasileiros. Então, tipo assim, é brasileiro, não adianta. Não adianta. Acredito eu que a pessoa só vira americano depois de umas 3, 4 gerações, gente, pra ficar igual aos americanos. Porque é muito diferente. É muito diferente quando você vê um americano nascido nos Estados Unidos, filho de imigrante, e um americano. Gente, não tem nem comparação. Não tem. E eu não tô falando de aparência. Eu tô falando de jeito de viver, jeito de se expressar, jeito de conviver. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Não tem explicação. Então, no meu dia a dia, nos meus encontros, eu uso o inglês e o espanhol. Então, tudo que eu uso você sabe, quando você vai conhecer alguém, até aí no Brasil, tem muito essa questão, quantos anos você tem, o que você faz da vida, onde você mora, de onde você veio, onde você nasceu, o que você faz de lazer, esse tipo de coisa. E na parte também, né, daquelas questões que você sabe muito bem que você não é criança, não se faça de besta. Então, quando você vai conhecer um americano desse jeito, então você vai conversar com ele esse inglês. Então, esse inglês eu sei falar e entendo. Agora, por exemplo, se eu saio da minha casa, teve um dia que eu tive que resolver um documento e quando chegou no City Hall, o City Hall é como se fosse um cartório. Quando chegou no City Hall, gente, eu não entendi nada do que a mulher me falou, nada. E eu fui assim na coragem, porque eu peguei e falei, não, imagina, me viram. Gente, quando a mulher me perguntou, eu peguei e falei, gente do céu, eu peguei e falei, gente, eu preciso fazer curso de inglês, porque eu me toquei naquele dia que eu tava vendo uma bolha falando o inglês íntimo, no caso, né? E o básico do oi, eu sou Anderson, sou brasileiro, entende? E só que o inglês é necessário? Não, porque eu, tipo assim, quando a mulher falou pra mim assina, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra, e ela assim, né, e ela, sério? E aí ela fez assim, e eu, gente do céu, meu Deus, eu sou muito burro, meu Deus, gente, então eu vejo que, tipo assim, que o inglês é igual ao Brasil, porque tem muita palavra em português que a gente, brasileiros, não falamos, né? Então, em inglês é do mesmo jeito, com uma diferença. Você falar aquilo que você pratica. Como eu não pratico o inglês diário, então eu não consigo resolver muita coisa ainda por falta desse inglês. Só que, igual, quando eu viajei pra França, eu não falo francês também, né? Então eu achei incrível, porque... Nossa, lá o inglês me salvou muito. Muito, muito, muito. O inglês, nossa, realmente o inglês me salvou, porque tudo que eu pude resolver em hotel, aluguel de carro, passeios, conversação em loja, e assim vai, foi tudo, check-in, check-out, tudo conversando em inglês. Então, só que, gente, questão de viagem, eu também já sei me comunicar na questão hotelaria, na questão aluguel de carro, na questão de aeronave, no caso, né, de viagens, porque eu já sei mais ou menos o que eles vão perguntar na hora de ir, na hora de vir, já sei o tipo de perguntas de alimentação no avião, já sei o tipo de respostas. Tipo assim, na verdade não é que eu sei, é porque você vai aprendendo e você vai praticando aquilo e você não esquece mais. É mais ou menos isso. Então, foi incrível essa viagem, porque eu vi que meu inglês não é tão limitado. Mas é limitado para muita coisa. Não tem nem comparação. E numa escala, eu acho que eu falo ainda 10% no máximo de inglês. E olhe lá, porque talvez não cheguei a 10%. Gente...
Eu não acredito, eu não falei nada do que eu gostaria, já passaram... Gente, eu vou ter que coisar, eu não posso postar um vídeo muito longo. Já faz 20 minutos que eu tô aqui falando. Na verdade, tô tão cansada que eu nem sei se esse vídeo vai valer alguma coisa. Mas eu vou olhar amanhã e amanhã eu vou postar do mesmo jeito, porque eu preciso postar conteúdo. Mas, gente, eu quero deixar um beijão pra vocês. Essa vez eu vou fazer esse vídeo diferente. Porque eu vou começar a colocar nos vídeos as minhas redes sociais. Então, eu não sei ainda ao certo se vai estar no lado direito ou no lado esquerdo, ou se vai estar em cima de um lado ou em outro. Mas eu vou colocar as minhas redes sociais. Se você quiser me seguir lá, vamos embora, vamos me seguir, vamos dar uma força aí. E espero eu aparecer aqui com conteúdos melhores. Eu vou montar também, eu vou fazer também um vídeo, porque na semana que vem eu tô pensando em montar um mini espaço para gravação aqui na minha casa, né? Porque eu não tenho esse espaço ainda. Por isso que vocês estão vendo cada vídeo eu em um lugar diferente da minha casa. Mas eu acho que eu vou montar um lugar bacaninha só para gravação de vídeo pro YouTube. E se eu for fazer isso, eu vou fazer um vídeo também, postar pra vocês verem todo o make-off, né, de tudo que eu fiz. E também, se vocês quiserem também ver a minha casa, eu posso fazer um vídeo também, falando a respeito da casa, quanto que eu pago, aluguel, luz, água, telefone, mostrando a casa toda, mostra até as gavetas, gente. O que importa é ter conteúdo. Se vocês quiserem também que eu fale aqui sobre a vida LGBT, falo, vale muito a pena esse assunto. Vale muito a pena também a gente fazer brincadeira. Gente, eu quero muito fazer um canal de brincadeiras. Eu quero muito fazer um canal trazendo imigrantes como eu, gays, pra fazer tipo como se fosse podcast, sei lá, no espaço legal, a gente morrer de dar risada. Eu tenho muitas ideias, só que tipo assim, eu tô tão limitado pra essas ideias, gente, porque eu tô exausto. Gente, pra vocês terem ideia, eu não gostava de rede social. Eu não era adepto. Você entendeu? Meu celular, eu sou péssima pra atender celular, gente. Eu sou péssima, 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 péssima. Como que eu vim parar aqui no YouTube, gente? Como que eu vim parar no YouTube? Não sei. Eu não sei. Simplesmente teve um dia que eu acordei. Meu Facebook tinha passado de 1.000 para 9.000 seguidores. Aí o Facebook me mandou uma conta falando que monetizou meu Facebook. E aí eu fui entender depois o que aconteceu, porque eu participo em um grupo que se chama Femboy e Crossdresses e Trans. Acredito eu que é isso o nome do... Gente, eu não posso falar, então eu vou colocar um pin, ou eu vou tirar o som quando eu falar a palavra. E da rede vizinha. E eu coloquei uma foto lá, gente, pelada, porque eu sou ousada, meu amor, sou ousada. Gente, eu sou taurino, então não preciso nem falar nada, né? Eu sou taurino, com ascendente em Sagitário, com lua em Escorpião. Eu sou quente. Então, eu postei essa foto no grupo, e do nada a gente começou a vir mas muita gente, muita coisa. Só que aí as pessoas que vieram até mim, elas vieram me vendo como uma trans, acredito eu. Uma trans em início de transição, ou algo parecido. E eu não sou, eu não me sinto. Então eu me sinto uma femboy, um afeminado. É onde eu me encaixo, é onde eu me sinto bem. E aí eu achei engraçado. Eu peguei e falei, gente, agora o que eu vou fazer? Com uma conta monetizada, vou ter que me vestir de mulher. Aí eu saí correndo. Comprei perucas, comprei vestidos, comprei um monte de coisa, gente. Comprei essas orelhas, comprei rabinho, comprei um monte de coisa. Eu tenho muita coisa aqui. Eu comprei muita coisa pra fazer as fotos. Mas de pouco em pouco também, nas redes sociais, eu quero tirar também essa impressão de alguém que está indo numa transição. Porque não não é essa questão. Eu não estou indo para uma transição. Eu já estou exatamente onde eu gostaria de estar. Então, por isso que até mesmo, hoje, eu peguei as maquiagens, mas eu peguei e falei, não, gente, eu não vou me apresentar fazendo maquiagem, porque eu quero que as pessoas tenham em mim a minha cara limpa. Igual aqui, gente, eu tomei banho, a minha cara tá limpa. Limpa.
Só tô com essas orelhinhas pra, né? E essa blusa aqui também, que eu amo essa blusa, pra dar, né? Um tchan. Mas eu peguei e falei, pra tirar essa questão, essa imagem que as pessoas estão vindo atrás de mim, principalmente homens. É, a imagem de uma trans. O meu corpo, gente, ele é muito feminino mesmo. Tem hora que eu fico pensando, gente, por quê? Porque eu faço academia, vai fazer 22 anos. E tem hora que eu fico pensando, gente, por quê que eu treino, e o meu corpo, ele... Cada vez que eu treino, ele desenha mais. E aí tem pessoas que me perguntam se eu tomo hormônio. Gente, não tomo. Tem pessoas que me perguntam se já fiz plástica. Mas já me perguntaram tanto que hoje em dia eu falo, gente, já. Mas eu não tenho nem cicatriz. Então, eu realmente não fiz plástica, nem sou adepta. E... Então, eu tenho um corpo... eu sempre fui magro. Sempre. Então, os anos de academia que eu venho fazendo... E dieta... Gente, não é só academia. Dieta, eu me alimento muito bem. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer besteira. Eu me alimento muito bem. Eu acredito que a gente é aquilo que a gente se alimenta. Eu acredito que a gente envelhece conforme a gente se alimenta. Então, eu só adapto ao natural. Para vocês terem ideia de tão natural que eu sou, olha, nunca fiz botox. Teve uma vez que eu apliquei aqui e eu não gostei. Aqui nesse meio, tá vendo? Mas eu não gostei. Eu achei que tirou a minha expressão. Então, eu só adapto ao natural. Então, penso mais ou menos assim. Se botox e procedimento estético rejuvenescesse, os melhoraram não teriam envelhecido. Porque o tempo que eu vivo, eu vejo que eles estão muito velhos já. E eles têm muito dinheiro pra fazer tudo isso e fazem. Tanto mulher como homem, você vê se acabando. Todo ano que passa, se acabam mais e envelhecem mais. Então é uma ilusão. É uma ilusão que você só vê que foi uma ilusão quando você tá velho acabado. Antes disso você não consegue ver. Você vai aplicando e vai ficando com a cara horrorosa. Eu penso mais ou menos assim. Se você vai passar uma química no rosto pra esfolar a tua pele, pra pele nascer mais sedosa, mais macia, então esfola a tua pele com água natural. Porque eu, quando eu tomo banho, eu esfrego meu rosto todinho, meu corpo todo, com escovão. Mas eu esfrego, gente, de ficar ardendo. Eu passo a mão aqui assim, por isso que meu rosto tá vermelho. Porque eu tomei banho e eu esfrego muito. Essas células mortas, acredito eu, que o escovão grosso, ele arranca tudo. E aí, se eu vou usar um escovão pra tirar essas camadas de pele, por que eu vou passar um ácido na cara pra fazer isso, gente? Se eu posso fazer isso diariamente e não ferir, não ir tão fundo. Entende? Então tem essa questão comigo. Tipo assim, quando eu olho pras pessoas, que as pessoas têm a mesma idade que eu, e aplicam botox, e aplicam de tudo, aí eu olho assim e eu falo, gente, eu tô ótimo. Eu tô ótimo pra minha idade, eu não tenho o que fazer. Não tô descartando a possibilidade de um dia talvez fazer uma plástica. Porque plástica é diferente, embora eu não queira fazer. Pelo menos no momento não. Mas se um dia eu achar que caiu demais, aí a plástica eu acho que dá um efeito melhor. Já o Botox eu não gosto. O Botox eu acho que é ilusão. O Botox eu acho que deixa tudo muito esticado, uma cara de porcelana. Só que ao longo do tempo, eu não sei, eu tenho a impressão que as pessoas elas ficam feias. Com a pele plastificada, sei lá. Não sei. Gente, a conversa foi boa, mas eu vou ter que ir, porque já passou, gente, 28 minutos. Eu espero que esse vídeo tenha rendido alguma coisa, porque eu não me lembro se rendeu alguma coisa. Mas eu realmente espero que tenha rendido. Gente, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Até mais. No próximo vídeo volto. Por favor, gente, que seja um comentário.